A luz pálida de um inverno mineiro atravessava as imensas paredes de vidro, banhando a mansão em uma claridade fria e impessoal. Do lado de fora, um jardim perfeitamente simétrico, com cada folha e cada pedra em seu devido lugar, parecia congelado no tempo, uma obra de arte estéril e sem vida. Dentro, o silêncio era tão denso que se tornava quase um som, uma presença constante que ecoava pelos corredores vazios e pelas salas decoradas com um minimalismo opressivo. Cada objeto, desde o sofá de design italiano até a escultura abstrata no hall de entrada, ocupava seu espaço com uma precisão matemática, transformando o que deveria ser um lar em um museu de emoções contidas. Naquela fortaleza de luxo nos arredores de Belo Horizonte, a riqueza era palpável em cada detalhe, mas a atmosfera era de um vazio profundo, onde a alegria parecia um ruído proibido. Sentado em seu escritório, um santuário de controle e ordem, João, aos 48 anos, observava o mundo através de uma grade de telas. Os monitores exibiam todos os ângulos da casa, uma rede de vigilância que lhe garantia a ilusão de domínio sobre sua própria vida e, principalmente, sobre a de suas filhas. Vestido em um terno impecável que contrastava com a amargura cravada em seu rosto, ele esperava ver a rotina se desenrolar com a precisão de um relógio suíço. A limpeza silenciosa, os movimentos calculados, a ordem inabalável que ele impusera desde a morte de sua esposa. Seus olhos duros e cansados percorriam as imagens em preto e branco, buscando a confirmação de que seu universo permanecia seguro, hermeticamente fechado para qualquer imprevisto, qualquer sentimento que pudesse ameaçar a frágil estrutura que ele construiu sobre sua dor. De repente, sua atenção foi capturada por uma cena que quebrou a monotonia asséptica de suas telas. No quarto das gêmeas, Carla, a nova faxineira, acreditando estar sozinha com as meninas, começou a fazer algo impensável. Ela não estava limpando. Com um sorriso genuíno que parecia deslocado naquele ambiente, ela começou a cantarolar uma antiga cantiga de roda, movendo as mãos com delicadeza. João não podia ouvir o som, mas via o efeito. Laura e Sofia, suas filhas de 7 anos que viviam como bonecas de porcelana em uma prateleira, ergueram os olhos. Um brilho que ele não via há anos cintilou em seus rostos. Então, o impossível aconteceu. Um sorriso tímido se abriu nos lábios de uma delas, seguido por uma risada silenciosa que fez seus pequenos ombros tremerem. A imagem, pura e inocente, atingiu João não como uma bênção, mas como uma violenta traição. Ele não hesitou. O instinto de proteger seu luto, de manter o controle, foi mais rápido que qualquer outra emoção. Levantou-se, a fúria fria endurecendo cada músculo, e caminhou em direção ao quarto das meninas com passos firmes e silenciosos. Ao chegar à porta, sua voz cortou o ar, desprovida de qualquer calor. "Acabou", disse ele, olhando diretamente para Carla, que se encolheu, o sorriso desaparecendo de seu rosto. O olhar dela buscou as meninas, confuso e magoado, mas João foi implacável. "Pegue suas coisas e saia, agora." A humilhação foi rápida, cirúrgica e brutal, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado do que antes. É revoltante ver uma luz tão genuína ser apagada com tanta frieza, não é? Histórias como essa precisam ser contadas, e é por isso que sua inscrição no canal nos dá a força para continuar. Com a porta fechada, a autoridade de João pairava no ar como uma névoa tóxica. Ele retornou ao seu escritório, sentindo um alívio frio e oco. A satisfação amarga de quem restabelece uma ordem que nunca deveria ter sido quebrada. As telas de segurança agora mostravam o quarto das meninas, novamente mergulhado em sua quietude habitual, os pequenos corpos imóveis sobre a cama, como se a breve explosão de alegria tivesse sido apenas um defeito no sistema.
João se sentou, ajustando a gravata, e tentou se convencer de que havia feito o certo. Ele as estava protegendo da desordem, do imprevisível, das emoções que, em sua experiência, só levavam à dor. Ele havia podado a erva daninha antes que ela pudesse criar raízes em seu jardim meticulosamente controlado, mas não percebeu que, junto com ela, arrancara a única flor que ousara nascer ali em muito tempo. Nos dias que se seguiram, o silêncio na mansão deixou de ser uma presença pacífica para se tornar um sintoma de doença. Laura e Sofia regrediram a um estado de apatia que João nunca havia presenciado. A comida, preparada com precisão nutricional pela cozinheira, voltava intocada para a cozinha. Elas não respondiam mais com monossílabos, simplesmente olhavam através das pessoas, seus grandes olhos perdidos em um horizonte que ninguém mais podia ver. Passavam horas sentadas na janela, não para observar o jardim, mas como se esperassem por algo ou alguém que nunca chegaria. João observava pelas câmeras, seu desconforto crescendo a cada dia. Aquela quietude não era a paz que ele buscava, era o silêncio de um abandono profundo, uma tristeza que se instalara no lugar onde a risada de Carla havia florescido por um breve instante. É doloroso pensar em como a dor dos adultos pode roubar a infância de uma criança. Se você se conecta com essa luta, sua inscrição nos ajuda a dar voz a mais histórias, como a de Laura e Sofia. Então, o corpo de Sofia começou a manifestar o que sua alma já gritava. Uma febre alta e persistente a tomou, sem tosse, sem espirros, sem qualquer outro sinal de uma doença comum. João, agindo com a eficiência de sempre, convocou o pediatra mais renomado da cidade. O médico, um homem experiente de cabelos grisalhos e olhar gentil, examinou a menina com cuidado, enquanto Laura observava do outro lado do quarto, pálida e silenciosa, como uma pequena estátua. Ele mediu a temperatura, ouviu seus pulmões, checou sua garganta, mas não encontrou absolutamente nada de errado. A febre era real, queimava a pele da criança, mas sua origem não estava em nenhum vírus ou bactéria conhecida. Era um fogo que vinha de dentro, uma manifestação física de uma dor emocional que a pequena não sabia como expressar em palavras. Após o exame, o médico sentou-se com João em seu escritório. As telas de segurança, que antes davam a João uma sensação de poder, agora pareciam testemunhas de seu fracasso. Senhor João, começou o doutor, com uma calma que contrastava com a angústia crescente do pai. Fisicamente, sua filha está saudável. Não há infecção. O que ela tem, e provavelmente a irmã também, é o que chamamos de tristeza profunda. A febre é psicossomática. O corpo delas está reagindo a uma perda, a um vazio emocional. Elas não precisam de antibióticos, precisam de um motivo para sorrir novamente. As palavras caíram sobre João com o peso de uma sentença. Ele, que construiu um império sobre lógica e controle, era confrontado com um inimigo que não podia medir, comprar ou dominar, a alma ferida de suas próprias filhas. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele desligou os monitores e caminhou até o quarto das meninas, algo que não fazia há anos. A luz da lua entrava pela janela, iluminando os rostos pálidos e adormecidos. Ele viu as bochechas de Sofia, coradas pela febre, e o travesseiro de Laura, úmido de lágrimas silenciosas. Pela primeira vez, ele se permitiu enxergar além da rotina e da disciplina. Ele viu duas crianças pequenas que haviam perdido a mãe e que agora estavam perdendo a própria infância, aprisionadas no mausoléu que ele construiu em nome de sua própria dor. A imagem de Carla, sorrindo e cantando, voltou à sua mente, não mais como uma ameaça, mas como a imagem de um remédio que ele mesmo havia jogado fora. A dura verdade o atingiu. Sua fortaleza não as estava protegendo. Estava as matando lentamente. Um desespero genuíno,
Uma emoção que ele não sentia desde a morte da esposa quebrou a crosta de orgulho que o envolvia. Ele entendeu que não adiantava ter todo o dinheiro do mundo se não pudesse salvar suas filhas de si mesmo. A decisão se formou em sua mente, não como uma estratégia de negócios, mas como um ato de rendição. Ele precisava encontrar Carla, precisava engolir seu orgulho, sua arrogância e pedir ajuda à mulher que ele havia humilhado. Não era mais uma questão de certo ou errado, de chefe e empregada. Era uma questão de vida ou morte, a vida que se esvaía do olhar de suas filhas. Reconhecer um erro, especialmente quando o orgulho é tão grande, é um ato de coragem imenso. É por histórias de transformação como essa que pedimos sua inscrição para que possamos continuar inspirando outras pessoas. Na manhã seguinte, João fez algo que parecia pertencer a outra realidade. Ele entrou em seu carro de luxo, não para ir à sua empresa na Zona Sul, mas em direção à periferia da cidade, um lugar cujas ruas de terra e casas simples ele só conhecia pelos noticiários. Com o endereço de Carla em um pedaço de papel amassado, obtido no antigo arquivo de funcionários, ele dirigiu por um labirinto de ruas que se tornavam cada vez mais estreitas. O contraste era brutal. O ar-condicionado do carro o isolava do calor e da poeira, mas não da visão de crianças correndo descalças, do som de música alta vindo das casas e do cheiro de vida pulsante que emanava de cada esquina. Ele se sentia um estrangeiro em seu próprio estado, um homem deslocado de seu habitat estéril e controlado. Finalmente, ele encontrou a rua. Era uma pequena via sem saída, com casas coloridas e portões de ferro simples. Ele estacionou o carro, que parecia uma nave espacial pousada em um mundo estranho, e sentiu os olhares curiosos dos vizinhos. A casa de Carla era pequena, pintada de um azul desbotado, com um pequeno jardim na frente, onde algumas flores teimavam em crescer em meio a vasos improvisados. Da janela aberta, vinha o som de uma rádio e o cheiro de café sendo coado. Era um lar em toda a sua simplicidade e imperfeição. Tudo ali era o oposto de sua mansão, pequeno, vivo, barulhento e acolhedor. Ele respirou fundo, o ar pesado de uma humildade que ele não sabia que era capaz de sentir, e caminhou até a porta. Quando Carla abriu a porta, seu sorriso inicial se desfez ao ver quem estava ali. Seus olhos não demonstravam raiva, mas uma surpresa magoada e uma dignidade quieta. Ela não o convidou para entrar. Apenas ficou ali, na soleira, com um pano de prato nas mãos, esperando. Por um momento, a dinâmica de poder se inverteu completamente. Ali, em seu território, ela não era a faxineira e ele não era o magnata. Eram apenas duas pessoas, separadas por um abismo social, mas unidas pela preocupação com duas crianças. João, acostumado a dar ordens e a ser obedecido, sentiu a garganta secar. As palavras que ele havia ensaiado pareceram vazias e inadequadas. Ele estava ali não para oferecer um emprego, mas para suplicar. Eu errei, ele disse, a voz mais baixa e rouca do que pretendia. Minhas filhas, elas não estão bem. Elas precisam de você. Ele não falou sobre o trabalho, sobre o salário ou sobre as regras da casa. Ele falou sobre a febre de Sofia, sobre o silêncio de Laura, sobre o vazio que ele mesmo havia criado. Ele se despiu de sua armadura de controle e se mostrou como realmente era. Um pai desesperado e perdido. Ele olhou nos olhos de Carla, não como um chefe, mas como um homem pedindo ajuda a outro ser humano, reconhecendo que a competência dela ia muito além de limpar o pó. Ela tinha o poder de limpar a tristeza, e esse era um poder que o dinheiro dele não podia comprar. Carla ouviu em silêncio, seu rosto uma mistura de compaixão e hesitação. Ela pensou na forma fria como foi dispensada, na humilhação de ser expulsa sem poder se despedir das meninas que já amava. Mas então pensou nos rostos de Laura e Sofia,
no brilho que viu em seus olhos quando cantou para elas, no som de suas risadas tímidas. Ela sabia que a dor delas era real, e seu coração, que já havia enfrentado tantas dificuldades, não conseguia virar as costas para aquele sofrimento. Sua decisão não foi baseada no perdão a João, mas no amor pelas meninas. Eu volto por elas, disse ela, com uma firmeza que deixava claro que as condições seriam diferentes. Não era mais um emprego, era uma missão de resgate. O retorno de Carla à mansão não foi uma solução mágica. A casa não se encheu de alegria da noite para o dia. As meninas a receberam com um misto de alívio e desconfiança, como se tivessem medo de que ela pudesse desaparecer novamente. A febre de Sofia cedeu aos poucos, mas a apatia ainda era uma sombra presente. Carla entendeu que a confiança precisava ser reconstruída, não apenas com as crianças, mas com o próprio ambiente. Com uma paciência infinita, ela começou seu trabalho. Não era mais apenas limpar, era reintroduzir a vida naquele lugar. Começou com pequenos gestos, uma flor colhida do jardim colocada em um vaso no quarto delas, uma música baixa tocando no rádio da cozinha, uma história contada em voz suave antes de dormir. A cura seria um processo lento, uma semente que precisava ser regada com cuidado e constância. A tempestade quebrou lá fora com a fúria de um mundo em desabafo. Trovões rugiam e a chuva batia contra as vidraças da mansão como se tentasse quebrar a casca de vidro e silêncio que aprisionava a família. Foi então que um som, mais agudo e doloroso que qualquer relâmpago, cortou o ar. O choro desesperado de uma criança. Laura chamava pela mãe, um lamento que ecoava pelos corredores vazios. O primeiro instinto de João foi o de sempre, o reflexo condicionado de um homem que terceirizava os sentimentos. Ele pegou o telefone para chamar a babá noturna, para que ela resolvesse o problema, para que ela contivesse a dor que ele não suportava encarar. Era o seu modo de operação, uma barreira de eficiência erguida entre ele e a vulnerabilidade de suas próprias filhas, um hábito que quase as destruiu. No corredor mal iluminado, porém, uma figura estava parada. Carla, que tinha ouvido o choro e se levantado para ver se precisavam dela, viu a hesitação de João, a mão dele pairando sobre o telefone. Seus olhares se cruzaram na penumbra. O dela não continha acusação ou pena, mas uma calma e profunda compreensão. Era um olhar que dizia: "Vá você. Ela não está chamando pela babá, ela está chamando por um pai." Não houve uma única palavra trocada, mas a mensagem foi mais poderosa que qualquer discurso. Aquele convite silencioso, vindo da mulher que ele um dia humilhou, e que agora era a guardiã da alma de sua casa, desarmou a última linha de defesa de João. Ele abaixou o telefone, respirou fundo e caminhou em direção ao quarto da filha. Ele entrou no quarto, sentindo-se um intruso em sua própria casa, em sua própria família. A luz fraca de um abajur revelava o pequeno corpo de Laura encolhido sob o edredom, os soluços sacudindo seus ombros frágeis. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, parado ao lado da cama, um gigante desajeitado e impotente. O manual de instruções de sua vida não continha um capítulo para aquilo. Então, ele fez o impensável. Sentou-se na beirada da cama, o colchão afundando sob seu peso. O choro da menina vacilou, surpreso pela presença inesperada. Ele estendeu a mão, não para dar uma ordem ou um remédio, mas para tocar. Sua palma pousou suavemente sobre os cabelos dela, um gesto estranho e enferrujado, mas que carregava o peso de anos de distância que começavam a desmoronar. Com a voz embargada, rouca pela falta de uso em momentos de ternura, ele começou a falar. "Sabe, a sua mãe adorava a chuva", ele sussurrou, as palavras saindo como se fossem um segredo, há muito guardado. Ela dizia que era o céu, cantando uma canção de ninar para a terra. Quando vocês eram bebês e ficavam com medo do trovão, ela abria a janela e cantava junto,
bem baixinho, até vocês dormirem. As memórias, antes trancadas a 7 chaves, vieram à tona, não com a dor da perda, mas com o calor da saudade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de João, silenciosas e pesadas. Sua mãe. Ela ia adorar ver o sorriso que você deu hoje. Eu tinha esquecido como ele era. E ali, no escuro, pai e filha choraram juntos, não mais sozinhos em seu luto, mas unidos por ele. Da fresta da porta, Carla observava a cena, com o rosto banhado em suas próprias lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão profunda, a emoção de um jardineiro que vê a primeira flor brotar em um solo que todos julgavam morto. Ela viu mais do que um pai consolando uma filha. Ela testemunhou o renascimento de um homem, a quebra de um feitiço de dor que mantinha aquela família prisioneira. Naquele quarto, em meio à tempestade, a verdadeira cura havia começado. João não estava apenas acalmando o pesadelo de Laura. Ele estava finalmente acordando do seu. E Carla sabia, com uma certeza que aquecia seu coração, que a partir daquela noite, a música, mesmo que baixinha, nunca mais deixaria de tocar naquela casa. A verdadeira riqueza daquela família estava sendo redescoberta, não nos cofres, mas em um abraço. 6 meses depois, a mansão era irreconhecível, não em sua estrutura, mas em sua alma. O silêncio opressor fora expulso por uma sinfonia de risadas infantis e música animada. Era o 8º aniversário de Laura e Sofia, e o jardim, antes uma obra de arte estéril, agora estava salpicado de balões coloridos e crianças correndo descontroladamente pela grama. João não estava em seu escritório, isolado atrás de monitores. Ele estava no centro do caos feliz, com a gravata afrouxada e um chapéu de festa torto na cabeça, participando de uma corrida de saco com uma expressão de pura alegria que ele mesmo não sabia que possuía. As paredes de vidro, que antes refletiam um vazio frio, agora espelhavam a imagem de um pai que finalmente aprendera a brincar, a se sujar de bolo e a existir plenamente no presente de suas filhas, redescobrindo sua própria infância através delas. Carla transitava pela festa não como uma funcionária, mas como o coração pulsante daquele novo lar. Ela não servia, ela celebrava. Organizava as brincadeiras, secava uma lágrima de um joelho ralado e distribuía pedaços de bolo com a autoridade carinhosa de uma tia amada. Seu lugar na família havia se solidificado de forma orgânica e inquestionável. Ela era a guardiã da alegria, a pessoa a quem as meninas corriam para contar um segredo e com quem João trocava olhares de cumplicidade e gratidão silenciosa. Em um momento, enquanto as crianças cantavam parabéns, Laura e Sofia se aninharam em cada lado de João, mas estenderam as mãos para trás, buscando as de Carla, formando uma corrente de afeto que era a fundação daquela família reconstruída. Ela não havia apenas limpado a poeira da casa, havia varrido a tristeza de suas vidas. A transformação de João, no entanto, transcendeu as paredes de sua casa. Em um canto mais tranquilo do jardim, durante a festa, ele mostrou a Carla um pequeno folheto. Nele lia-se Fundação Vidas Coloridas, com o nome de sua falecida esposa logo abaixo. Era o projeto que ele vinha desenvolvendo em segredo, uma instituição dedicada a oferecer apoio psicológico e arte-terapia para crianças que, como as suas, haviam perdido um dos pais. Ele não estava mais construindo um mausoléu para sua dor, mas um farol de esperança. O dinheiro, antes usado para criar muros e sistemas de controle, agora seria o alicerce para reconstruir futuros. Ao honrar a memória de sua esposa com vida, cor e ajuda ao próximo, ele finalmente encontrou um propósito para seu luto, transformando a maior ferida de sua vida em sua mais nobre missão. Ao final do dia, com as últimas luzes do sol pintando o céu, a casa finalmente se aquietou.
João sentou-se na varanda com Laura e Sofia sonolentas em seu colo, enquanto Carla se aproximava com uma xícara de chá. O silêncio que os envolvia não era mais o de antes, vazio e pesado, mas um silêncio de paz, preenchido pela certeza do pertencimento. Eles não eram uma família perfeita, mas eram uma família real, forjada na dor e curada pela coragem de amar. Ver uma vida resgatada da escuridão e transformada em um farol para outras é o que nos dá fôlego. Se histórias como esta tocam sua alma, sua inscrição nos ajuda a garantir que mais relatos de esperança continuem a ser contados, lembrando a todos nós que nunca é tarde para recomeçar.